Tudo bom? Pessoal aí do Mais Humanos, como é que tá? Aqui é o professor João Maria Fraga trazendo para vocês mais uma videoaula, mais um tema para nós debatermos aqui. Dessa vez nós vamos debater sobre o parlamentarismo. Mas por que eu estou debatendo sobre parlamentarismo? Sabe por quê? Porque toda vida que nós entramos numa crise no Brasil, a primeira coisa que nós ouvimos, a primeira coisa que nós escutamos, a saída é o parlamentarismo. E aí eu pergunto para vocês, será? Será que a saída para toda a crise que o Brasil enfrenta é a implantação do parlamentarismo? Será que o Brasil já viveu alguma experiência parlamentarista? Será que esse debate sobre o parlamentarismo é um debate recente, é um debate atual, ou é um debate que já se estende durante um longo período da nossa história brasileira? Eu queria dizer para vocês que em 1847 o parlamentarismo ele foi implantado no Brasil. O parlamentarismo no Brasil vai ser implantado e vai permanecer até 1889, com a proclamação da República. Ou seja, o parlamentarismo pegou aí um período quase que durante quase todo o período do segundo reinado. O segundo reinado começa em 1840, em 1847 o parlamentarismo é implantado e vai até 1889, com a queda do imperador Dom Pedro II. Mas o parlamentarismo foi implantado no Brasil de forma estranha. Porque o parlamentarismo, no seu sentido clássico, ele surge aonde? Ele surge na Inglaterra. Como é que funciona no sentido clássico o parlamentarismo? O parlamentarismo é fruto de um processo eleitoral, né? E aí o povo vai às urnas e vota, escolhe o parlamento, e ao escolher o parlamento, né, o poder legislativo, ele escolhe entre os seus pares o primeiro-ministro, que é escolhido dentro do próprio parlamento, dentro do poder legislativo. Esse primeiro-ministro, ele passa a ser um chefe de Estado. Ele passa a governar o país. Ele vai governar o país, mesmo lá na Inglaterra, existindo, por exemplo, a figura do rei. Então lá na Inglaterra você tem o rei e você tem o primeiro-ministro. O rei, ele mantém a tradição. O rei, ele reina, mas ele não governa. As funções do governo é exercido pelo parlamento. Daí o termo parlamentarista, governo onde o parlamento exerce as funções de governo. Na realidade, o parlamentarismo inglês, na monarquia inglesa, é um parlamentarismo onde o governo, repito, está na mão do parlamento, representado pelo primeiro-ministro, e o rei, ele é uma figura decorativa, simbólica, não tem funções de governo. No Brasil, o parlamentarismo foi implantado, acabei de falar isso para vocês, só que o parlamentarismo no Brasil, ele foi implantado às avessas. Como assim às avessas? Avesso é algo contrário, uma coisa contrária. Por que foi contrário? Porque o rei no Brasil, diferente da Inglaterra, que não governa, no Brasil o rei governa. O rei reina e o rei governa. E o primeiro-ministro, ele é apenas uma figura simbólica. O parlamento, inclusive, vai ser eleito. O rei vai nomear um primeiro-ministro, ora do Partido Liberal, ora do Partido Conservador, não necessariamente ouvindo o parlamento,
respeitando a maioria no parlamento. E o primeiro-ministro, ele é uma figura coadjuvante. Porque, na verdade, no Brasil, quem vai governar é o rei, é Dom Pedro II. E isso vai ocorrer graças ao poder moderador, que dava a ele um poder acima de todos os poderes, seja o judiciário, seja o executivo e seja o próprio legislativo. Então, usando das prerrogativas do poder moderador, Dom Pedro II, ele vai exercer o poder moderador e vai impedir que o primeiro-ministro, representante, portanto, do parlamento, tenha a função de governar. Mas, professor, se ele, Dom Pedro II, ele implanta o parlamentarismo e ele não permite que o parlamentarismo funcionasse como deveria, ou seja, no molde do parlamentarismo inglês, para que então implantar o parlamentarismo? O parlamentarismo no Brasil foi uma estratégia de Pedro II para poder controlar os partidos políticos e conseguir, assim, pacificar o Brasil depois da regência, que foi um período extremamente marcado pela instabilidade política, e para manipular os partidos, sobretudo pelas disputas dos partidos liberal e conservador, que se dava meramente pelos cargos, pelo poder. E aí ele teria como manipular. Para vocês terem uma ideia, a manipulação de Dom Pedro II foi tão forte junto aos partidos, né, por essa característica não ideológica dos partidos e apenas por disputas de cargos e poder, que chegou-se no segundo reinado a ter uma situação onde Dom Pedro II ele vai conseguir nomear simultaneamente os dois partidos para governar com ele. É o chamado Ministério da Conciliação. Ele sai da alternância entre os partidos, ora colocar um liberal, ora um conservador, e coloca os dois para governar com ele simultaneamente, visto que os partidos só queriam mesmo os cargos e o poder. Outra coisa, a experiência parlamentarista que acaba com a proclamação da República, ela é retomada posteriormente. O Brasil viveu uma segunda experiência parlamentarista, dessa vez na República. Quando? No governo João Goulart, de 1961 a 1963, o Brasil viveu uma experiência parlamentarista. Nessa época, havia ocorrido a renúncia de Jânio Quadros, não sei se vocês lembram disso. Jânio Quadros que havia renunciado, e ao renunciar, ele gera uma crise política muito grande, porque o vice dele, que era João Goulart, se encontrava viajando a uma viagem à China. E aí, no Brasil, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, vai assumir o poder. E a ideia era que não aceitasse a volta de João Goulart, nem tampouco a posse de João Goulart como presidente da República. Então foi feita uma comissão, e essa comissão no parlamento vai dar um parecer pela posse de João Goulart, com base no artigo 79 da Constituição Federal de 1946. E aí é mudado o regimento da Câmara e do Senado, um projeto de emenda constitucional que vai implantar o parlamentarismo no Brasil como sendo a única saída possível para que João Goulart pudesse assumir a presidência da República. Seria a única maneira de aceitação de uma possibilidade de João Goulart vir a presidir o Brasil. Há uma campanha intensa em defesa da legalidade, comandada por Leonel Brizola, que vem do Rio Grande do Sul, e que era contra a aprovação dessa emenda constitucional, a emenda constitucional número 4. Mas a votação ocorre e com 288 votos favoráveis contra 55 contra, em 1962 o parlamentarismo, em 1961 o parlamentarismo ele vai ser
adotado, mas ele vai perdendo força, né? Vai perdendo força. Pela falta de tradição, pela tradição presidencialista que o Brasil tem, que foi o regime usado, o sistema usado desde a proclamação da República até então. O parlamentarismo vai perdendo força e aí ele só consegue durar até 1963. Porque em 1963, João Goulart, que não tinha interesse no parlamentarismo, que tirava poder de suas mãos, resolveu então fazer um plebiscito, uma consulta ao povo. Nesse plebiscito, a pergunta era se o povo queria o parlamentarismo ou não queria o parlamentarismo. A pergunta era parlamentarismo sim ou parlamentarismo não. E aí o parlamentarismo não é mais votado, e aí nós vamos ter a volta do presidencialismo. E aí com a volta do presidencialismo, João Goulart assume de fato o poder e passa a tentar governar o Brasil, coisa que não acontece, apesar de lançar à sociedade algumas reformas, porque é interrompido em seu governo pelos setores conservadores da sociedade brasileira, sobretudo os militares, que não aceitavam, em conjunto com os latifundiários, com setores conservadores da igreja, com o capital norte-americano, com grandes latifundiários, não aceitava as reformas que ele anunciou no grande comício da Central do Brasil, as chamadas reformas de base. E aí, o governo João Goulart é interrompido com um golpe civil-militar, em 1964. Mas o que eu quero mostrar é, primeira experiência parlamentarista durante o Império, Dom Pedro II. Segunda experiência parlamentarista no Brasil, com João Goulart, na crise começada após a renúncia de Jânio Quadros. E agora, em 1993, bem recente, foi cumprida uma previsão constitucional da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que previa que deveria ocorrer uma consulta pública, um plebiscito, sobre o parlamentarismo ou o presidencialismo, o sistema de governo, ou a república e a monarquia. E aí a sociedade, no governo Itamar Franco, foi promovido, né, esse plebiscito, e a sociedade pôde escolher a forma de governo e o sistema de governo. 30% dos votantes não compareceram ao plebiscito, ou então foram ao plebiscito e simplesmente anularam o seu voto. 30%. Compareceram 66%. Esses 66% votaram. Esses 66% dos que compareceram votaram pela República. Só 10% votaram contra a República, votaram pela monarquia. Então comparece um pouco mais de 70%, sendo que 66% votaram pela República e 10% votaram em favor da monarquia, ou seja, contra a República. E aí a República terminou ganhando. Por isso que nós temos ainda hoje uma República, porque o plebiscito feito em 1993 no governo Itamar Franco terminou ganhando a República. Quanto ao presidencialismo, o presidencialismo recebeu 55% dos votos no plebiscito, enquanto o parlamentarismo recebeu 25% dos votos. Por isso o Brasil continua sendo um regime, né, um sistema presidencialista. O parlamentarismo foi derrotado no plebiscito, ok? Mas esse tema, me parece, não está plenamente resolvido. Por que não está plenamente resolvido? Porque em toda crise que o Brasil enfrenta, como essa, por exemplo, que nós estamos vivendo, você ouve
uma voz. Por que não o parlamentarismo? Por que não implantar o parlamento? Agora é a hora, agora é o momento. Ou seja, o parlamentarismo é um tema que esteve no Império, esteve nos anos 60, esteve nos anos 90 e em meio àquela crise, né, pós-impeachment de Collor, e agora, novamente, algumas vozes se levantam no sentido de que a solução do Brasil fosse, possivelmente, a implantação, novamente, de um regime parlamentarista. Fiquemos atentos, analisemos o que é o parlamentarismo, as vantagens e as desvantagens, os aspectos positivos e os aspectos negativos, de um tema que é um tema, inclusive, que eu acredito que deveria ser amplamente debatido no Brasil. O modelo parlamentar. Nessa perspectiva, de ver aspectos positivos e negativos, de ver a possibilidade, a viabilidade ou não na implantação de um regime como esse no Brasil, como forma de dar estabilidade política à democracia brasileira, tão frágil e tão suscetível a ameaças de golpes, como foi ao longo de toda a República Brasileira. Ficamos por aqui e daqui a pouco voltamos com mais uma videoaula, com mais um tema, com mais um debate interessante sobre um outro tema, uma outra discussão com você. Gostou? Toca lá o sininho, dá um like e passa aí o vídeo para seus amigos, para que eles conheçam também o nosso canal, o canal Mais Humanos. Ok? Valeu!